Olá, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista dessa semana para falar sobre o coronavírus. E aqui no estúdio eu recebo a médica Bianca Lukarevski, doutora infectologista, professora da Unital. Doutora, vamos retomar um pouco o que a gente começou no primeiro bloco. O coronavírus surgiu na China, já está em 11 países, mas o Brasil não é um deles, né? Isso, a gente ainda não tem nenhuma confirmação de nenhum caso no país, aqui no Brasil. Então, esse vírus não está aqui, não está circulando entre nós. Então, não precisamos pensar assim, será que eu estou com coronavírus? Não tem como ter pego. A não ser que essa pessoa tenha viajado para a cidade de Wuhan, na China, ou lá na província de Hubei, né? nas redondezas lá. Né? Ou se essa pessoa tiver tido contato com uma pessoa confirmada para esse coronavírus, né? E que não foi aqui no Brasil, né? Então, aqui, a gente agora voltar às aulas, as pessoas estão, nossa, meu filho vai para a creche, vai para a escola, e se tiver alguém resfriado, tem que pensar que é o coronavírus. Não tem como ser esse coronavírus, porque ele não chegou aqui ainda. Né? Agora, chegou uma pessoa da China. Olha, é meio improvável, porque os brasileiros que estão vindo, né, estão vindo com todo um cuidado, vão ficar em quarentena, né? Então, a gente fica um pouco tranquilo que esse vírus ainda não chegou para a gente. E a gente sabe que os Estados Unidos é um dos países que tem caso confirmado. Certo. E é um dos destinos, um dos principais destinos, né, dos turistas. Se a pessoa tem uma viagem marcada para um desses países que tem caso confirmado do coronavírus, que procedimento que a senhora indicaria nesse caso? Então, se a gente for para os Estados Unidos agora, a gente pensa assim, os casos que foram confirmados nos Estados Unidos foram de pessoas que foram para a China e depois foram para os Estados Unidos e levaram esse vírus, né? Ou tiveram contato, né? Então, esses casos lá nos Estados Unidos também ficaram em quarentena. Então, embora tenham casos nos Estados Unidos, não está havendo uma epidemia nos Estados Unidos. Certo. Como que funciona essa quarentena? A pessoa fica isolada, só tendo contato com equipe médica? Como que é isso? Então, se a pessoa está muito doente, com falta de ar, né? Porque os sintomas do coronavírus são o resfriado comum e ele pode dar a falta de ar com a pneumonia e insuficiência respiratória, que é o que acaba levando à morte. Então, essas pessoas, elas estão no hospital. Se ela estiver no hospital, ela está num quarto privativo, usando máscara, quem for cuidar dela, médico, enfermeiro, né, vai estar usando máscara, avental, luva, né? Mesma coisa aqui no Brasil, os casos suspeitos, tomava-se todas essas precauções, né? E por que suspeito? Por que já toma precaução mesmo no caso suspeito? Porque não pode dar chance por azar, né? E se for o coronavírus, né? Então, todos os hospitais aqui no Brasil, eles estão com uma medida, existe um plano de ação da vigilância epidemiológica, que o caso, qualquer paciente que chega com problema respiratório e que tem essa história de ter estado na China ou de ter tido contato com alguém que veio da China, que possa ter o coronavírus, esse paciente já fica isolado. Se esse paciente não precisa ficar no hospital internado, ele fica em casa, mas ele também não sai. Ele fica em casa como se fosse um isolamento domiciliar, Sim. né? Não vai para a escola, não vai para o trabalho, não vai, né? Que é para evitar a disseminação. Tem o contato com o menor número de pessoas possível, O menor né? número de pessoas possível. Certo. Doutora, se houver alguma confirmação de um caso aqui no Brasil, vamos supor que seja no estado de Minas Gerais, a gente está aqui em Taubaté, São Paulo. Como que a gente aqui tem que proceder? Confirmou a suspeita lá de Minas. E agora? O que eu faço aqui? Então, se tiver um caso suspeito, onde esse caso suspeito? Um caso confirmado. Isso. Se tiver um caso confirmado, onde esse caso confirmado estiver, esse paciente vai estar isolado até que ele não esteja mais transmitindo esse vírus. E aí, quem teve contato com esse paciente vai ser rastreado, né? Para impedir que isso continue transmitindo. Né? Então, naquela cidade onde o paciente está, a gente aqui fica tranquilo, que a gente não é da mesma cidade, né? Mas é assim que a gente vai proceder. Certo. Existe um risco de epidemia global? Existe um risco se a gente não fizer nada. Então, qual que é o risco?
os casos de coronavírus irem viajando e não ter um cuidado de fazer o isolamento desse paciente, né? Então, imagine se a vigilância epidemiológica da China não tivesse dado alerta e tivesse continuando a ter as viagens, né? Porque hoje a gente vai pensar assim, olha, a China é do outro lado do mundo, mas em horas chega em qualquer lugar do mundo, né? Então, a partir do momento que a vigilância epidemiológica da China alertou, isso é o bonito da vigilância epidemiológica, né? Já começou a ter todo cuidado. Então, as fronteiras da cidade de Wuhan estão fechadas. Hoje, quem está na cidade de Wuhan com suspeita do coronavírus ou com confirmação do coronavírus, não sai. E nem ninguém entra, né? Os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, que vão ser trazidos, eles vão ser trazidos num avião fretado, né? Numa câmara, esse avião ele tem um local para eles ficarem separados da tripulação, né? E vão ficar em quarentena, que é para não disseminar. Então, para que isso? É para impedir a transmissão. Porque já pensou esses passageiros num avião comum, aí disseminava. Sim. Então, existe um risco? O risco é esse, de ficar tudo misturado. Então, a ideia é não misturar. E a contaminação é muito fácil? É muito fácil. Assim, pele a pele, pronto, já pegou? Como que é? A transmissão é respiratória. Então, uma pessoa que tem o coronavírus, ele, pela fala, tosse, espirro, ele produz uma secreção que pode pegar na outra pessoa que está em contato. Então, espirra, aquela mão está contaminada, aí eu aperto a mão, aí eu pego aqui no copo, aí você pega no mesmo copo, transmite. Agora, é um vírus muito menos transmissível do que outros vírus. Por exemplo, quem que é mais transmissível? Quem que é mais fácil de pegar? Sarampo. O sarampo, ele fica mais de 1 hora em suspensão. Então, vamos pensar aqui, eu e você. Faz de conta, gente, se eu tivesse com coronavírus e eu estivesse aqui falando, pela fala, eu poderia contaminar você. Mas eu não poderia contaminar o câmera. Sim. Porque o câmera já está numa distância maior. Sim. Né? Se eu saísse aqui, depois viesse um outro programa nesse mesmo estúdio, já não tinha tanto perigo. Porque o vírus ele não fica muito tempo em suspensão, ele rapidamente precipita. Um assunto que é bem... que está em voga por conta da questão do coronavírus é a prevenção. Parece que todo mundo saiu correndo agora para comprar álcool em gel, né? Tá todo mundo falando de lavar a mão, ensinando a lavar a mão, enfim. Mas a prevenção é algo que deveria ser constante, não? Sim. Então, assim, todo mundo sair para lavar a mão, todo mundo comprar álcool gel, ótimo. Perfeito, tá? Porque a prevenção é higiene. Se o coronavírus, não entrar no Brasil e a gente passar por essa epidemia sem ter casos aqui, só o fato das pessoas lavarem mais as mãos e usarem mais álcool gel, ter cuidado na hora de tossir, espirrar, não ficar muito em ambiente fechado, vai proteger de um monte de outras viroses respiratórias, né? Porque a gente tem influenza, a gente tem sarampo, a gente tem outros vírus respiratórios e que com essas medidas a gente vai proteger. E essas medidas devem ser tomadas durante todo o ano, todas as estações, que geralmente são mais faladas no inverno, né? As doenças respiratórias, elas são mais comuns no outono e inverno, né? E tanto que a campanha da gripe, ela começa em abril, né, da vacina da gripe, né? Porque é a época que começa a ter mais gripe, né? Mas, assim, sempre, gente, sempre, boa alimentação, qualidade do sono, higiene, né, dos utensílios, das roupas, né? Ambiente arejado, né? Deixar pegar sol na roupa, deixar pegar sol no ambiente, né? Evitar de ficar muita gente em ambiente aglomerado, né? Usar álcool gel. E o álcool gel, não, às vezes a pessoa pinga uma gotinha, faz assim, está protegido. Não, pelo menos uns 20 segundos, né?
Higienizar não só a palma da mão, mas os dedos, o dorso da mão, né? A lavagem das mãos também, né? Com água e sabão, e esfregar bem, enxaguar bem, né? Então, todas essas medidas, elas são importantes, né? Lenço de papel, jogar fora o lenço de papel, né? Às vezes a pessoa fica com aquele lenço de pano, aí guarda no bolso, cheio de vírus, né? Ah, mas não tem o coronavírus ainda no Brasil, mas tem outros vírus, né? Sim. Tem o influenza, tem o parainfluenza, tem o metapneumovírus, tem o rinovírus, vírus essencial respiratório, tem um monte, né? Bom, doutora, com essas dicas valiosíssimas, a gente encerra essa edição do programa. Eu agradeço a sua participação, a sua presença e vamos aí torcer para que todo mundo se previna e para que essa epidemia não se espalhe, né, pelo mundo todo, né? Sim. Então, gente, antes de ficar apavorado, pensar assim, esse vírus não está ainda no Brasil. Então, não tem o risco de sair na rua e pegar, porque o vírus não está aqui. Mas ele vai vir por onde? Por migrações, por viagens. Então, felizmente, a vigilância está controlando quem está entrando no Brasil. Lá na China está tendo um controle também de quem sai. E aqui, o que a gente precisa fazer? É se cuidar. Obrigada. E bola para frente. Obrigada, doutora. Eu agradeço a sua companhia. Esse programa será reapresentado na programação da TV Câmara e você pode ter acesso também pelos links nas redes sociais no canal da TV Câmara no YouTube. Até o próximo.